A procura do produtor para a próxima monta é sempre a mesma. Qual a melhor genética que vai trazer melhoramento para o seu rebanho? A pecuária de corte brasileira é essencial para muitas comunidades rurais e é sempre um negócio muito complexo. Por isso, vamos mergulhar agora nessa fundação que é as Matrizes. O que a gente não, tem inúmeros trabalhos de pesquisa, eles apontam que do ponto de vista econômico, de rentabilidade, o melhoramento genético é o que mais impacta no aumento da lucratividade dos produtores. Sejam eles pequenos, médios ou grandes, sejam eles da atividade de produção de leite ou carne. O custo de produção, ele basicamente está atrelado à eficiência dos animais no sistema de produção. Então, nós sabemos que animais melhorados geneticamente são mais eficientes no processo de produção, no sistema de produção, do que animais de pior desempenho produtivo relacionado à genética. E hoje, você, como especialista, qual as maiores dificuldades a pecuária brasileira se encontra hoje? Nós temos que, quando a gente fala em dificuldades, nós temos que dissociar a pecuária de corte, pecuária de leite em alguns pontos, em outros elas estão atreladas, né? Nós vivemos um momento de politicamente falando, administrativa, de algumas opções do governo de importação de leite, por exemplo, de países vizinhos, leite em pó, né? O que chega no mercado brasileiro, forçando a produtividade, a produção dos nossos produtores de leite a uma pior capacidade de competitividade no mercado. Então, o leite está passando por um momento de dificuldade nesse sentido, por questões políticas administrativas. Já a pecuária de corte está atrelada à commodity internacional. Carne é uma commodity e nós estamos vivendo um momento de baixa das commodities no mundo todo. Mas também tem um efeito político-administrativo no mercado interno, né? Se as pessoas têm menor capacidade de renda, obviamente vão consumir menos, e isso chega lá na ponta da cadeia produtiva, que é o produtor. Falando agora sobre a matriz, a importância de ter uma matriz forte, de uma genética boa, qual é essa importância e quando a matriz começa a se pagar o pecuarista? A gente sempre frisa aos produtores que existe a necessidade de que todos eles estejam atentos à interação genótipo-ambiente, ou seja, o melhoramento genético é extremamente importante e ele incrementa a produtividade nos rebanhos. Mas o produtor tem que ter consciência de que existe essa interação entre potencial genético e o ambiente que nós vamos oferecer aos animais. Eu costumo dar um exemplo fácil na avicultura. A avicultura de corte, por exemplo, em alguns poucos anos, nós fizemos um frango sair de 1,5 kg para 4, 5 quilos, um frango com 40 dias. Mas é necessário que, para que ele expresse esse potencial genético, nós temos que dar condições ambientais, de conforto térmico, alimentação, sanidade, manejo, e com a pecuária não é diferente. Para que a gente suba a média, o desempenho, a performance dos nossos animais, tanto na produção de leite como no corte, é muito importante que essa interação entre o potencial genético e o ambiente que nós vamos fornecer para os animais, ela ocorra no sentido de que o animal tenha condições de expressar todo o potencial genético que as biotecnologias, como a transferência de embrião e a inseminação artificial, elas proporcionam ao produtor como ferramentas de melhorar geneticamente os animais. Um exemplo prático, né? Se você pegar um carro de alto desempenho e colocar qualquer gasolina, obviamente ele não vai desempenhar todo aquele potencial que ele tem. O animal é a mesma coisa, uma vaca que tem alto potencial para produzir leite, se ela for mal criada, se tiver alimentação restrita, ou se nós errarmos em algum sentido no manejo sanitário, ela pode não expressar todo o potencial genético que ela tem. Então, é muito importante frisar aos produtores que nós temos que pensar num sistema de produção como um todo, não somente no melhoramento genético, mas também nutrição, sanidade, manejo, etc. E quando que a precocidade entra em cena? A precocidade sexual,
ela também está relacionada à precocidade de terminação no gado de corte. Quanto mais cedo eu consigo fazer uma novilha, vou começar a produzir, mais rapidamente nós temos retorno econômico da atividade. Mas para isso eu volto a frisar, é importante que tenha essa consciência de interação entre ambiente e genética. Um exemplo também prático para as coisas que a gente está afirmando. Se uma novilha, ela nasce com uma bezerrinha, nasce com 38, 36 quilos, eu consigo proporcionar a ela um ganho de peso linear, constante, de 600 a 700 gramas por dia, com 15 meses eu consigo inseminar uma novilha girolando, por exemplo, ou mesmo Nelore, pesando 300 quilos. Então, é uma forma, uma estratégia nutricional, obviamente não é tão simples de ser colocado em prática, né, mas a gente consegue estabelecer uma regra. Uma bezerra que nasce com 36 a 38 quilos, eu consigo fazer um ganho de peso linear de 600 a 700 gramas, com 15 meses ela pesa 300 quilos, eu posso expô-la a uma estratégia reprodutiva, emprenhá-la ou por inseminação artificial ou por monta natural. Se ela emprenha com 15 meses, ela vai parir com 2 anos. Com 2 anos, ela começa a produzir ou leite ou um bezerro a mais na propriedade. Esse animal que emprenha em idade precoce, ele te dá retorno econômico mais rápido. Falando a respeito do pequeno produtor, que a gente sempre pensa no grande produtor, né? Mas o pequeno produtor, como que o pequeno pecuarista, ele pode chegar nesse resultado tendo um animal que vale mais, gastando menos? O melhoramento genético custa caro. A gente sabe que adquirir um animal de alto potencial genético tem que ter um investimento em dinheiro. Recentemente, aqui no estado do Mato Grosso, a Secretaria da Agricultura Familiar do estado do Mato Grosso, ela disponibiliza aos produtores, através de uma parceria público-privada, né, foi feita uma licitação, nossa empresa ela venceu essa licitação já pelo 3º ano consecutivo, e nesse projeto ela oferece, ela democratiza pequenas propriedades de leite, embriões de animais da raça girolando, sexados de fêmea, para que o produtor tenha acesso a essa genética, por um custo muito reduzido. Eu não sei como funciona em cada município, mas o Estado oferece essa genética pagando, custeando 80%, e os municípios entram com 20% da conta. Alguns municípios repassam isso aos produtores, outros não, absorvem esse custo. Mas é uma forma, por exemplo, através dessas parcerias público-privadas, de democratizar, de dar acesso ao pequeno produtor de leite, no caso, acesso a uma genética melhoradora. E isso tem impactado positivamente o ganho econômico das pequenas propriedades, tendo em vista, inclusive, que já é o 3º ano, esse projeto, eu considero ele um sucesso no Estado. Eu acho que é muito importante esse trabalho de fomentação, de divulgação da importância do melhoramento genético, das biotecnologias da reprodução, para que o pequeno produtor saiba que é possível ter acesso a essas tecnologias. Então, esse trabalho de vocês, de fomento, ele é fundamental para que a gente possa ter mais condições de levar essas informações para o pequeno produtor, para que ele saiba que existe a possibilidade, que existe a tecnologia e que essa tecnologia está à disposição dele. Basta ele ir atrás dos órgãos municipais que podem dar acesso a ele a projetos como esse que nós acabamos de mencionar.